Bom dia, gente. Como vão vocês? Tudo certo? Eu espero que esteja tudo tranquilo com você, com a sua família. É isso. Estamos aqui começando mais uma vez o curso de Eletrônica 1 da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, tá? Nessa disciplina, como foi dito lá na nossa aula introdutória, né? Você deve ter participado com a gente. Se você não estava lá, espero que você tenha visto a gravação dessa aula de introdução, tá? Veja primeiro a aula de introdução para depois você assistir essa aula. Mas como foi dito lá, essa é a disciplina em que a gente introduz os primeiros circuitos mais básicos utilizando dispositivos semicondutores. Então os diodos, os transistores e o amplificador operacional, né? Que já foi comentado lá na disciplina de circuitos elétricos 1, e também é bastante comentado na disciplina de circuitos elétricos 2, mas aqui a gente vai estudar ele com um pouquinho mais de propriedades um pouco mais avançadas. E lá no curso de Eletrônica 2 é onde a gente realmente abre a caixa preta e olha o circuito por dentro. O que é essa aula agora que eu estou gravando para vocês? A gente vai comentar sobre a simulação SPICE. Então aqui vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Eu estou aqui aberto no simulador Easy EDA ou Easy EDA, como você quiser falar, certo? Estou logado aqui na minha conta. Primeiro, para deixar claro, né, essa aula não é um tutorial do Easy EDA, tá? Tutoriais a gente tem bastante e eu tenho plena convicção de que vocês são muito capazes de aprender a operar, né, estes simuladores sem precisar a gente pegar na mão de vocês e ficar dizendo clique aqui, clique ali. A ideia dessa aula aqui é a gente apresentar o que é uma diretiva SPICE, o que é uma simulação SPICE e o que a gente consegue obter com esses resultados. Então é algo um pouco mais focado no que a gente consegue fazer com as diferentes simulações. Então aqui, ó, é um editor de circuitos normal. Coloquei aqui um circuitinho RC. Todos vocês devem estar familiarizados com esse circuito RC. Tá? E a gente sabe que ele performa um circuito passa-baixas, não é isso? E aí, beleza. A gente pode obter várias características sobre esse circuito. A gente pode obter a função de transferência, o ganho, o diagrama, a resposta em frequência. A gente pode obter também como é que é a resposta no tempo desse circuito. E a gente vai ver hoje, agora, nesse momento, em cima desse circuito, todas as diretivas SPICE que ajudam a gente a obter esse resultado. E o que a gente está falando de SPICE? Essa palavra aí, SPICE, SPICE, é a linguagem descritiva básica que fica por trás de todos esses circuitos. Então, aqui, por exemplo, por que eu recomendo o uso do Easy EDA ou do Easy EDA? Tá? Porque, primeiro, ele é gratuito. Existem muitos simuladores melhores do que o Easy EDA. Gratuitos eu não conheço. Então, como eu gosto de recomendar produtos que sejam open source, eu recomendo o uso do Easy EDA e você também consegue compartilhar o seu circuito. Então é muito fácil, numa disciplina em que a gente está fazendo as coisas em conjunto, né? A gente espera que os alunos compartilhem os seus circuitos com as suas duplas, né? E discutam esses circuitos aqui entre si, então a gente também consegue fazer isso nesse simulador, né? É claro que a ideia não é você compartilhar o seu circuito com as outras duplas, né? Aí já é uma outra situação. Mas aqui a gente vai ter sempre essa troca, tá, de conhecimento e a gente consegue compartilhar e salvar esses circuitos na nuvem, o que para mim é uma vantagem incrível. E eu também gosto desse simulador porque ele deixa um pouco mais aparente as descritivas, né, as diretivas SPICE. Então se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, aqui em... onde era? Language, não... Ih, agora me fugiu aqui. Para eu mostrar para vocês o código SPICE. Só um minutinho. Ok, está aqui em File, Export Netlist. Se você clica aqui, por exemplo, na netlist do LT SPICE, o que vai acontecer? Ele vai dar para você uma descrição do circuito, tá? Então, a gente não vai precisar ficar focado na linguagem SPICE, porque no caso do Easy EDA, ele tem aqui um ambiente gráfico que ajuda a gente a criar essa linguagem. Mas pense na linguagem SPICE como uma linguagem VHDL, por exemplo, em que você descreve qual é o circuito digital que você quer criar
e logo em seguida você descreve quais são as operações que você quer realizar sobre esse circuito. Então aqui nesse caso, por exemplo, quando eu boto asterisco, asterisco, isso aqui é um comentário, a primeira linha do código SPICE é sempre comentário, e aqui ó, eu estou descrevendo um capacitor C1, deixa eu arrastar isso aqui para o lado, para a gente conseguir ver o circuito. Então, capacitor C1, que está ligado do nó GND, ou seja, desse nó GND, até esse nó aqui, que a gente chamou de OUT. Um micro, um U, né? A gente vai usar a letra U para representar a letra grega Mi. Então, aqui R1 é o resistor R1 que está ligado deste nó aqui. Esse nó, o circuito deu um nome genérico, R1, underline 1, ou seja, é o resistor R1, terminal 1, ligado entre a saída out e ligado entre esses dois pontos, R1 e saída, e com valor 1K. A mesma coisa para o resistor R2, só que ligados entre outros dois nós, do GND para o out, com valor também de 1K, e a tensão de entrada aqui, ó, tá V1, ligado entre esses dois nós aqui, então pode ver que a gente está ligado a esse mesmo nó, R11 e o ground, com uma função senoidal aqui que tem uma série de valores. Cada item, né, cada argumento dessa função vai definir alguma coisa que essa fonte vai fazer. Bem, no momento, não é necessário que a gente aprenda essa linguagem, tá? Por quê? Porque a gente tem muitos simuladores que geram essa linguagem para você. E esse é o caso do EasyEDA. Eu não digitei essas coisas aqui, né? Eu simplesmente fui clicando e colocando e ele gera automaticamente essa função para você. Então você não precisa se preocupar com isso, mas saiba que existem simuladores que utilizam essa linguagem e aí, se fosse o caso, você poderia copiar esse código, colar no outro e fazer simulações. Da mesma forma como, por exemplo, no MATLAB, você cria um arquivo .m e o programa interpreta aquele arquivo .m para gerar seus gráficos. É possível fazer exatamente a mesma coisa na simulação de circuitos e a linguagem que a gente utiliza é a linguagem SPICE. Tá? Não se engane, mesmo que você não tenha escutado essa palavra SPICE na sua vida, saiba que todas as vezes que você utiliza um circuito, um simulador de circuito decente, ele vai estar rodando o SPICE por trás. Então você seleciona no ambiente gráfico quais são os dispositivos que você quer usar e clica aqui numa tela, faz a sua ligação com os fiozinhos, mas no final das contas, o que você está fazendo é criando um arquivo de simulação SPICE que o seu simulador vai interpretar. Então, no final das contas, o simulador está interpretando o texto e não aquilo que você desenhou na tela, tá? Então, é importante a gente saber disso. Vamos pensar nos tipos de simulação que a gente tem. Então, vocês já têm alguns desses tipos de simulação na cabeça. Vocês já sabem o que é, por exemplo, uma simulação transiente. Quando a gente fala lá em circuitos 1 em transiente, o tempo transiente de um sinal, do que a gente está falando, né? A gente está falando daquele tempo antes da estabilização dos circuitos. Aqui a gente também vai ter uma análise que nós vamos chamar de análise transiente. Essa análise transiente é uma análise no tempo. Significa que eu estou visualizando alguma variável, que aqui, por exemplo, pode ser uma variável de tensão elétrica, e a sua variação no tempo. Essa vai ser a análise transiente. Deixa eu abrir aqui as configurações para a gente ver as 5 análises básicas que nós temos no SPICE. Então a primeira delas é a análise transiente. O que essa análise vai fazer? Vai varrer uma variável do seu circuito no tempo, certo? Então basicamente a gente simplesmente diz qual é a variável que a gente quer observar e diz qual é o tempo de início de observação e o tempo final de observação. A gente tem também a análise AC. A análise AC é a típica função de resposta em frequência, tá? Então esse circuito aqui, como a gente descreveu anteriormente, né, a gente sabe que ele é um circuito passa baixas. Então se a gente quiser criar o diagrama de Bode desse circuito aqui, ou melhor, a resposta em frequência, é essa análise que a gente usa. A análise DC Sweep, ou varredura CC, ela vai fazer uma varredura entre um sinal CC de entrada e de saída, tá? Ou seja, ele vai criar uma função do sinal de saída, ou melhor, ele vai levantar uma função do sinal de saída em função do sinal de entrada
para uma resposta DC dentro de um intervalo que a gente determina. A análise função de transferência, aqui está escrito como DC transfer, tá? Essa análise vai me dar ganho, impedância de entrada de um circuito e impedância de saída de um circuito. E o DC OP point, ou ponto de operação, vai computar exatamente quais são as tensões e correntes CC em todos os pontos do circuito. Então vamos começar a olhar esse circuito básico e vamos começar a fazer essas análises. Tá? A primeira análise que eu quero mostrar para vocês é a análise de ponto de operação. Então vamos primeiro transformar essa fonte numa fonte DC. Então se eu venho aqui, ó, coloquei DC, ela automaticamente vira uma fonte DC. Não vamos colocar 1 volt, vamos colocar ela com 10 volts. Pronto. Então temos aqui uma fonte de 10 volts. Pergunta para vocês, o que é que vai acontecer aqui se eu ligo esse circuito e eu deixo esse circuito ligado por um tempo grande o suficiente para que as tensões transientes desapareçam? O que vai acontecer? Esse capacitor C1, se ele começa descarregado, ele vai começar a acumular energia, né, na forma de campo elétrico, até que a tensão entre seus dois terminais seja igual a 5 volts, né? Porque pelo divisor de tensão aqui, ó, de 1K para 1K, a tensão na saída irá tender a estabilizar-se na tensão CC, como se o meu capacitor não existisse, né? Como se fosse um circuito aberto. Vocês fizeram essas análises lá em circuitos de quais são as condições iniciais e as condições finais. Então a gente espera que a tensão nesse capacitor ela descreva uma exponencial, crescendo de 0 até 5 volts. O que é a análise ponto OP? A análise ponto OP vai analisar exatamente isso, ou seja, qual será a tensão neste ponto do circuito uma vez que todos os capacitores e indutores, ou seja, os elementos armazenadores de energia, já estiverem completamente carregados ou descarregados, né, no seu estado final. Essa análise pode parecer besta, mas ela é extremamente importante quando a gente está avaliando circuitos eletrônicos. Por quê? Existirá uma coisa que a gente vai discutir daqui a só algumas aulas, várias aulas, que a gente chama de ponto de polarização. Esse ponto de polarização indica qual é o modo de operação que aquele semicondutor vai operar. Então, cada semicondutor vai ter diferentes regiões de operação. Por exemplo, o diodo, que é um semicondutor mais básico, feito de uma junção PN, ele tem 2 modos de operação. 2/3, vamos colocar ali um terceiro, mas 2 principais modos de operação, que são o modo de corte e o modo ativo. E o que vai determinar se esse diodo opera no modo de corte ou no modo ativo são as tensões CC do circuito. Então, nesse sentido, é extremamente importante a gente fazer essa análise de ponto de operação para determinar previamente qual é a região de operação. Por exemplo, o transistor bipolar, certo? Ou TBJ, ele opera em 3 regiões diferentes. Ele também tem a região corte e ativo, da mesma forma como o diodo, mas ele tem uma terceira região, que é a região de saturação. Tá? Então, ele tem 3 regiões. O que é que vai determinar em que região aquele dispositivo está operando? É a tensão CC que é aplicado nos seus terminais. Tá? Então, essa análise ponto OP, claro que para esse circuito aqui vai ser muito básica, a gente já sabe o resultado, mas para um circuito transistorizado isso é muito mais interessante. Então, vamos rodar. Veja que o simulador coloca aqui embaixo, ó, uma diretiva, tá? Ele escreve o código SPICE, que eu acho muito interessante, isso fica bem exposto. Então, olha lá, tá aqui, ó, resultados do ponto de operação e está aqui 5 volts, exatamente nessa tensão aqui que a gente determinou, que era a tensão Vout, que a gente colocou criando esse probe de tensão. E aqui embaixo ele tem algumas informações sobre a simulação, enfim. Geralmente a gente usa isso aqui quando a gente quer otimizar a simulação ou lidar com erros que surgem dentro do circuito, tá? Então, ponto de operação tá aí. Ele vai te dar as tensões CC em todos os pontos que você colocou o probe, tá? Depois que o capacitor já estiver completamente carregado. Beleza. E se eu agora quero verificar o tempo de carga do capacitor? Vamos dizer que agora eu não quero mais verificar o tempo em que esse capacitor já está estável.
Vamos dizer que eu quero agora classificar o tempo em que esse capacitor está carregando ou descarregando. Beleza. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é qual vai ser o tempo característico desse circuito. O tempo característico desse circuito aqui vai ser RC, correto? A gente lembra disso lá de circuito zoom. Então, RC, quando eu vejo qual é a resistência que está sendo vista a partir do terminal do capacitor, ele está vendo naturalmente R1 em paralelo com R2, tá? Obviamente eu estou fazendo aqui, ó, o curto-circuito desta fonte de tensão para ver a impedância vista pelo capacitor. Então a impedância vista pelo capacitor será de 500 ohms, tá? 1K paralelo com 1K. Quando eu multiplico isso por 1 micro, tá? Então eu tenho 1 micro, que é o capacitor C, vezes 500 ohms, isso aqui vai dar 5 elevado a menos 3. Então 5 milissegundos. Então vamos lá. Qual é a simulação que a gente pode fazer para verificar isso? Primeiro, se a gente está verificando a resposta transiente, tem que ser uma curva transiente, tá? Então vamos lá na nossa simulação, Simulation Settings, e vamos colocar transiente, uma análise transiente. Beleza. Então o meu stop time, se eu quero ver um fenômeno que vai acontecer em 5 milissegundos, o meu tempo de parada não pode ser 1 milissegundo, tá? Meu tempo de parada tem que ser algo maior. Vamos dizer que eu vou colocar 20 milissegundos. Então agora em 20 milissegundos eu consigo ver tudo. Esse maximum time step é o máximo intervalo de tempo em que o meu circuito consegue medir, certo? Então 1 micro. Ok, mas eu preciso ainda configurar a minha fonte. O que eu vou fazer na minha configuração da fonte? Eu posso fazer uma fonte quadrada. Por que eu vou fazer uma fonte quadrada? Porque eu quero ver esse capacitor C1 aqui carregando e descarregando de modo sequencial. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um pulso. Qual vai ser minha tensão inicial? 0. A minha tensão ligada, vou colocar os mesmos 10, certo? Então eu estou criando um pulso que vai de 0 a 10. Tempo de atraso, vou colocar 0. Tempo de subida, 0. Tempo de descida, 0. Meu tempo em que o circuito está ligado, vou dizer que é igual a 10 milissegundos. Por que 10 milissegundos? Porque eu quero ver a minha curva subir completamente e ver que meu tempo de subida é 5 milissegundos, tá? E o tempo do período eu vou dizer que é 20 milissegundos, o dobro. Então eu vou colocar essa onda, é uma onda quadrada, em que ela passa 10 milissegundos em 10 volts e depois mais 10 milissegundos em 0 volts. Então eu devo observar o quê? Uma sequência de cargas e descargas desse capacitor. Então beleza, configurei minha fonte. Vamos configurar lá a simulação. Eu não vou colocar mais meu stop time em 20, porque aí eu só vou ver um período. Deixa eu colocar em 40 milissegundos. Bem, aqui eu recebi um errinho, porque stop time menos start time dividido pelo time step tem que ser menos do que 10 mil. Coloquei muitos pontos, né? Então vamos aumentar aqui esses pontos. Vamos colocar ele para 100 micro, sendo o máximo time step. Agora vai rolar. Aliás, acho que 10 micro já dá, mas tudo bem. Vamos com 10 micro. Então, run. Veja que na minha diretiva, antes da gente ver o waveform, veja que na minha diretiva, ele comentou, botou um ponto e vírgula aqui na minha análise anterior. Então ele não apaga a análise anterior, tá? Ele deixa a minha análise anterior e comenta com um ponto e vírgula. E aqui o ponto tran vai fazer a minha análise. Veja que aqui, ó, é uma diretiva SPICE de comando ponto tran para transiente de 0 segundos a 40 milissegundos. E quais eram essas variáveis aqui? É o 10 micro, é o timestamp. Enfim, né, cada argumento aqui da função vai gerar uma razão, uma questão diferente aqui. E aqui no meu waveform, ele já plotou aqui para mim o Vout. Veja que aconteceu, né, exatamente aquilo que a gente queria que acontecesse, tá? Então, em cada período, o meu dispositivo está carregando e descarregando. O tempo de carga está aqui, não é? Calculadinho, como a gente esperou, em 5 milissegundos. O meu circuito carrega completamente, tá? E a variação está aqui acontecendo dentro daquilo que a gente esperava para o meu circuito RC. Note que o meu eixo X,
é o eixo temporal e o meu eixo Y aqui é a tensão que eu decidi visualizar. Então, esta é a análise transiente. É extremamente importante a gente verificar as análises transientes, porque, afinal de contas, os tipos de sinais que a gente vai verificar são sinais que se desenvolvem no tempo, são sinais senoidais, certo? Então, a gente vai verificar esses sinais dessa forma. Vamos para a próxima análise. A próxima análise é a análise AC. Então, na análise AC, a gente tem que substituir essa fonte aqui por uma fonte senoidal novamente, tá? Então, vamos colocar essa fonte senoidal. Aqui não vai importar qual que é a frequência que a gente utiliza, e na amplitude a gente pode colocar 1 também. Por que não vai importar, né, qual é a amplitude que a gente usa? Porque na hora que a gente escolhe a análise AC, né, como eu tinha dito para vocês lá no início, a análise AC ela é a resposta em frequência do circuito. Então, na análise AC, eu posso escolher fazer minha varredura em década, ou em oitava, ou em linear. A gente vai fazer aqui em década. O número de pontos totais, vamos dizer que eu queira 10 pontos por década, certo? Aliás, acho que aqui é o número de pontos total, então vou botar 30 pontos. Vamos começar na frequência 100 e vamos terminar na frequência 10K. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou avaliando de 100, quantas décadas vão ser, né? De 100 a 1K é uma década, de 1K a 10K são 2 décadas. Vamos colocar mais uma década. Então, vamos colocar de até 100K. Então, aqui vão ser 3 décadas. É legal que ele já coloca aqui para você a diretiva SPICE, exatamente igual como vai ser aqui, e vamos rodar essa diretiva. O que ele vai mostrar? No waveform. Não calculou? Por que não calculou? Então vamos salvar isso aqui. Run simulation. Deveria ter feito. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Assim, vamos lá. Simulation. Show simulation report. No AC stimulus found. Não. Só um momentinho. Tá. Aqui na fonte, ó, você tem que escolher seno, mas aqui amplitude AC tem que ter alguma coisa. Então vamos colocar 1 na amplitude AC e fazer novamente a simulação. Isso deve funcionar. Funcionou. Então aqui a gente está vendo a resposta em frequência, tá? A fase está aqui em pontinhos, né? Pontilhadinha, e aqui está a nossa resposta em frequência. Note que, obviamente, esse é um diagrama de Bode, então a gente tem dois eixos Y, né? Um eixo aqui em relação ao ganho e o outro eixo em relação à fase. As frequências que eu escolhi não foram muito boas, né? Eu devia ter colocado o diagrama de Bode um pouquinho para menos, visto um pouquinho menos. Então eu posso editar já aqui, ó. Eu posso colocar de 10 a 10K, por exemplo, né? E estou vendo 3 décadas da mesma forma. Rodo a simulação novamente e a gente vai ver agora um resultado um pouquinho melhor. Agora sim. Então dá para a gente ver que a frequência de corte estará mais ou menos em algum lugar aqui. É claro que a nossa tensão ela não começa em 0 dB. Por que ela não começa em 0 dB? Por conta do meu circuito ser um divisor de tensão, tá? Deixa eu não salvar isso aqui. Meu circuito não é um divisor de tensão, então isso significa que em CC o meu ganho já é menos 3, tá? Porque eu tenho essa divisão. Dividindo pelo meio aqui o meu sinal. Então aqui no início eu já estou com menos 6 decibéis, tá? E aí quando eu atinjo menos 9, vai ser a minha frequência de corte, que deve estar acontecendo em algum lugar por aqui. Menos 9 decibéis, tá? Mais ou menos por aqui. Então 300 Hz. Vai ser basicamente 300 Hz a minha frequência de corte, tá? Em torno de 300 Hz. Ok? Beleza. O que mais? Próxima simulação. A próxima simulação é uma simulação bem interessante. É o DC Sweep. Até então, essas simulações que eu mostrei para vocês são simulações bem intuitivas, né? O DC Sweep é algo muito interessante, porque o que ele faz? Ele faz uma varredura numa tensão de entrada CC. Então vamos apagar esse cara daqui. Aliás, não. Vamos só converter ele numa fonte DC.
Beleza. O que o DC Sweep vai fazer? Vamos imaginar que eu tenho a tensão 1 volt aqui. Se a tensão é 1 volt, a minha saída, quando ela estiver estabilizada, será de meio volt. Se eu substituo esse cara daqui agora para 2, então a minha saída estabilizada estará em 1 volt. Né? A gente sabe que essa tensão na saída vai ser exatamente metade da tensão na entrada. Como é que eu faria agora para verificar isso dentro de um range, tá? Dentro de um intervalo? Eu uso essa função DC Sweep. Então, DC Sweep, eu primeiro tenho que escolher qual é a fonte que vai ser variada. Então, essa fonte vai ser a fonte V1. O meu valor de início, o meu valor 0, e o meu valor final pode ser 10, por exemplo. E aqui eu também tenho que escolher um incremento, ou seja, de quanto em quanto essa minha função incrementa. Vamos dizer que eu quero incrementar de 500 milivolts, ou seja, eu vou medir essas tensões em 0, 500 mili, 1 volt, 1,5, 2, 2,5, por aí vai. Então, quando eu coloco para rodar, o que eu vou ver? Eu vou ver um gráfico da minha tensão de saída novamente, só que agora, ó, em função da tensão de entrada. Note que aqui, ó, no meu eixo X, eu não tenho mais o meu eixo de tempo. O que eu tenho agora é a minha função de entrada. Então, esse eixo X aqui é o V1. E o meu eixo Y é a tensão de saída. Pode ver que, obviamente, eu tenho aqui uma reta cuja derivada tem valor 0,5. É o que a gente espera de um divisor de tensão, né? Um divisor de tensão ôhmico. Então, isso também é importante porque nos circuitos eletrônicos a gente vai utilizar esse tipo de análise para determinar os pontos de operação, tá? E a gente vai ver agora, um pouquinho mais tarde, exemplos disso. A nossa última simulação que eu quero introduzir para vocês é a simulação transferência, tá? Isso aqui está escrito errado, esse output vai ser V, atenção, no nó out, e a fonte é V1, só que eu não alterei a fonte, essa fonte precisa ser senoidal, tá? Então, fonte DC, eu vou colocar seno de novo, então, o meu offset é 0, a amplitude, vamos colocar, pode ser qualquer amplitude, vamos colocar 10, e vamos fazer essa função de transferência. Aqui eu estou avaliando em 50 Hz, então vamos ver qual que é o ganho em 50 Hz. Aliás, não vou fazer isso não. Vamos botar 300 Hz. Então, em 300 Hz, o que essa função vai calcular? O que essa diretiva SPICE vai calcular? 3 coisas: ganho, impedância de entrada e impedância de saída. Deixa eu voltar aqui para uma frequência baixa, tá? Quem vai ser a impedância de entrada desse circuito? Numa frequência baixa, a gente pode considerar o capacitor C1 como sendo um valor muito alto, certo? O meu 1 sobre SC, 1 sobre J ômega C, quando o ômega é muito baixo, vai dar uma capacitância muito alta, tá? Então, o resultado disso é que essa impedância vai ser basicamente R1 mais R2. Então, essa impedância de entrada vai ser 2K. E a impedância de saída será 1K paralelo com 1K. Dito novamente que o capacitor vai ser muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer quando a gente faz essa simulação. Run. E aí agora a gente tem aqui, ó, a função de transferência. Veja só, o meu ganho é quanto? 5 elevado a menos 1, ou seja, 0,5. Né? Então basicamente o meu ganho é meio. O que acontece aqui com a impedância de entrada? Né? A minha impedância de entrada é igual a 2K, esse 2K é R1 mais R2, e a minha impedância de saída é, novamente, 4, né? Aqui o meu 5 é elevado a 2, ou seja, 500. Ele é R1 paralelo com R2. Então aqui, com esta função, a gente calcula exatamente isso. Impedância de entrada, impedância de saída e ganho, tá? Para a frequência que a gente escolheu. Então, se eu mudo a frequência, por exemplo, para 300 Hz, o que vai acontecer? Em 300 Hz, a gente já está na frequência de corte. Então, meu capacitor C1 vai passar a ser muito mais importante. O que a gente espera ver aqui? A impedância de entrada caindo, a impedância de saída também caindo e
a minha função de transferência caindo também. Então, os 3 valores devem dar diferentes. Então, vamos simular. E não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque provavelmente a minha interpretação está errada. Bem, estou percebendo aqui a questão que é o seguinte. Essa análise só funciona para DC. E de fato, ó, tá aqui. Função de transferência DC, ok? Então a gente calcula ganho, impedância de entrada e impedância de saída, mas só para sinal DC. Então está sendo ignorado aqui os capacitores. Tá? Então, quando a gente simula, a gente pode ver aqui que o meu resultado, ele é um resultado referente ao ponto de operação DC. Ok? Beleza, então nós vimos todas as simulações. Deixa eu mostrar para vocês um circuito interessante para a gente discutir em que situações essas simulações podem ser úteis. Aqui eu falei com um pouquinho de pressa, porque esse já é um circuito conhecido, tá? Mas vamos ver um circuito novo agora, por exemplo. Deixa eu apagar esses gráficos que a gente não vai precisar mais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no circuito retificador. Então dê uma olhada neste circuito aqui em particular. O que faz um diodo, né? Esse elemento aqui novo é um diodo. Como que ele funciona? A gente vai estudar nessa disciplina como que é, a função interna desse dispositivo, como é que ele responde, né, ao estímulo, mas basicamente a maneira como ele funciona é a seguinte. Se eu tenho tensão positiva na minha fonte, o diodo permite a passagem de corrente neste sentido, aqui que seria o sentido da esquerda para a direita. Se essa tensão é negativa, então não passa corrente aqui. Vamos tentar fazer uma análise que mostre esse comportamento. Por exemplo, se eu quero fazer ela com análise de ponto de operação, eu posso pegar um probe, colocar aqui na saída e fazer uma análise ponto OP. Então, se eu troco aqui para a simulação de ponto de operação, coloco Run, ele vai me dar a tensão nesse voltage probe. E de fato aqui, ó, a minha tensão ela é positiva, com 350 milivolts em cima de R3. Ou seja, a tensão em V2 de alguma forma provocou corrente em R3, né? Porque se eu sei que se a tensão aqui é 300 mili, vai haver aqui uma corrente, né? Beleza. Se eu troco essa tensão aqui por -1, o que deve acontecer aqui? Olha só, a minha tensão aqui em voltage probe, ele deu 0. Aqui não é 0 exatamente, né? Porque o que acontece? O simulador SPICE, ele faz sucessivas aproximações, tá? Então, quando ele chega num ponto assintótico, ele termina a simulação e dá o resultado. Mas um resultado como esse no SPICE, em que a gente tem aqui 2e elevado a -7, frente às dimensões do meu projeto, certo? Então, no meu projeto aqui eu tenho -1. Então, esta tensão aqui ela é desprezível. A gente pode, com segurança, dizer que esse resultado é 0 volts. Tá? O que aconteceu aqui foi um jogo de sucessivas aproximações. Veja que tem uma coisa interessante aqui, ó. Ele dá também os resultados específicos para o diodo. Então, ele fala que no meu modelo D1, a minha corrente que passa pelo diodo tá aqui na ordem de nanoamperes. Novamente, isso é desprezível. Vamos refazer essa mesma análise agora colocando 1, para vocês verem que ele retorna aqui corretamente a corrente que flui por esse diodo. Então, vamos repetir. Olha só agora a diferença. A tensão está aqui, ó, 300 mV, mas no meu diodo 1, ele dá a minha tensão no diodo em 3 miliamperes, né, que é o que a gente espera se a gente tem 356 milivolts sobre um resistor de 100 ohms, a corrente vai ser 356 miliamperes, tá? E ele dá aqui também, ó, a minha tensão no diodo, tá? Então eu tenho basicamente 640 milivolts sobre o meu diodo, tá? A resistência equivalente do diodo e a capacitância equivalente do diodo. A gente vai ver lá na frente que
Dentro do diodo, eu tenho uma região que a gente chama de região de depressão. E dentro dessa região de depressão se acumula um campo elétrico. Isso gera uma capacitância equivalente. Está aqui a minha capacitância equivalente e também, obviamente, uma resistência equivalente, que é simplesmente uma divisão da corrente pela tensão. Beleza? Então, a minha análise de OP, ela me dá uma análise mais rica quando eu coloco um dispositivo semicondutor, porque ele vai me dar todas as características de operação daquele elemento semicondutor. Por que isso é importante? Porque aqui eu determino se o meu elemento semicondutor está na região ativa ou na região de corte. Esse resultado agora que vocês estão vendo na tela é o resultado para a região ativa, tá? E o resultado anterior era o resultado para a região de corte. Se eu quero fazer essa análise de uma maneira mais rápida, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma varredura CC. Vamos fazer a varredura de menos 5 até mais 5. O que a gente espera que vá acontecer agora nessa varredura? Quando a tensão está abaixo de zero, o meu diodo deve não conduzir. E quando a minha tensão está acima de zero, o meu diodo deve conduzir. Se você já estudou eletrônica, você sabe que o diodo não conduz a partir de zero, né? Ele conduz ali a partir de 0,6, 0,7. Vamos ver a resposta dessa simulação. Então, a minha tensão de entrada vai varrer... Opa, V1 não foi encontrado. Claro que não, porque o nome da fonte é V2. Então, vamos colocar aqui V2 e vamos fazer de novo. Então, a minha tensão de entrada agora está variando entre menos 5, veja aqui, menos 5 e mais 5. E o que a gente espera? A gente espera ver que para toda a região de tensão abaixo de zero, o meu diodo não conduza. Eu estou na região de corte. E para toda a região acima de zero, o meu diodo conduz. É claro que existe ali uma pequena diferença de tensão, que são dados pelos 0,6 que o diodo precisa. Não se preocupem, a gente vai estudar tudo isso ao longo do curso. Eu estou colocando aqui para dar uma introdução para como que a gente pode calcular essas coisas num circuito que já tem um elemento semicondutor, né? Então veja que interessante. Eu sei qual é a tensão mínima necessária. Aqui, olha só, em X está dando 497 milivolts. Então, a partir basicamente de 0,5, o meu diodo já começa a conduzir. Tá? E aí, conforme a gente vai aumentando a tensão, também aumenta a tensão na saída, né? Nessa saída aqui, que eu não dei nome, chamei simplesmente de Volprobe 1, que é o nome normal aqui, que é quando a gente coloca. Então veja que interessante, né? Essas análises podem ajudar a gente a caracterizar esse sinal. O que acontece se eu ponho um seno, por exemplo, na entrada? Vamos colocar um seno de 60 Hz. E vamos dizer que a amplitude dele seja um pouco maior do que 1. Vamos colocar 10. Beleza, sem offset. O que a gente espera? No ciclo positivo, a tensão vai ser capaz de atravessar o diodo. No ciclo negativo do seno, a tensão deve não ser capaz. Então, que análise a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma análise transiente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui minha simulação. Análise transiente. Então agora é claro que o meu tempo não pode mais ser 40 mili, né? Porque eu estou agora trabalhando com uma onda de 60 Hz. Então qual que é o período da onda de 60 Hz? É aproximadamente 16 mili. Então aqui eu estaria vendo... até que poderia ser isso aqui também. Dá 16 mili, vai dar uns 2 ou... Tá. Vamos colocar 32 mili. Porque aí a gente vê 2 períodos certinho. Então vamos rodar aqui a nossa análise. E olha só, a gente vê um pouquinho menos de 2 períodos, né? Porque o período é um pouquinho maior, 18 milissegundos. Tá? Minha memória falhou comigo. Então vamos botar até 40, tá? Vamos fazer de novo esse gráfico, vamos colocar até 40. Vamos não salvar esse gráfico, esse também não. Vamos colocar aqui 40... Tá na análise, né? Então aqui, ó, eu posso colocar 40 mili. E se eu coloco 40 mili, deixa eu apagar isso aqui, eu consigo fazer essa simulação. Então vamos lá. Ué, erro? Qual foi o erro? Não sei. Agora rodou.
Às vezes ele faz essas coisinhas, né? Pronto, então a gente está vendo aqui um pouquinho mais de 2 períodos, né? Esse finzinho aqui já está na parte final da onda. Veja que aqui, ó, nós estamos vendo que quando o meu sinal de entrada é negativo, eu não tenho tensão na saída. Quando o meu sinal de entrada é positivo, eu tenho sinal na saída, tá? Então a corrente ela flui, o que faz a tensão sobre o resistor aumentar. Então esta é uma outra forma de analisar esse mesmo circuito, certo? Então apesar de ser um circuito bastante básico, dá para a gente ver como que esse dispositivo ele funciona, certo? Então minha gente, essas são as análises básicas, tá? Aqui para esse circuito, como esse circuito é muito simples, não dá para a gente fazer as outras duas, mas lembrem-se que nós temos basicamente 5 tipos de análise, né? Agora resumindo aquilo que a gente passou hoje para vocês. A análise mais básica é a análise de ponto de operação. Essa análise de ponto de operação simplesmente dá a operação CC nos pontos do seu circuito que você coloca probes, tá? E se você tiver um semicondutor, ele também vai te dizer como é que está a tensão e corrente naquele semicondutor especificamente. Por que isso é útil? Porque isso vai dizer para a gente qual é o modo de operação. Se ele está operando em corte, se ele está operando no modo ativo, se ele está operando no modo de saturação, e aí outros semicondutores têm também outros modos de operação. A segunda análise, que é importante também, é a varredura CC. O que a varredura CC dá? Ela dá um ponto de operação, mas ao longo de uma faixa variável de tensões de entrada. O ponto de operação funciona para uma única tensão de entrada. O DC Sweep ele faz a varredura da tensão de entrada com a tensão de saída para um ganho DC, né? Um ganho CC. A sua análise transiente é a análise típica no tempo, que certamente vocês já fizeram várias vezes dentro de outras disciplinas que usam circuitos eletrônicos. Então, basicamente, a análise transiente é uma análise de uma tensão ou corrente variando no tempo. A sua análise AC é a análise de um filtro, certo? Então, a gente está olhando a resposta em frequência de um circuito que você está testando. Aqui, nesse caso, por exemplo, a gente testou um filtro passa-baixas e viu o seu diagrama de Bode, tá? E por último, a gente tem a função de transferência CC, que te dá o ganho CC, a impedância de entrada e a impedância de saída, tá? Eu não costumo usar muito essa função, até eu aprendi isso aqui agora com vocês, tá certo? Então, beleza, pessoal. Essas são as simulações que a gente espera que vocês sejam capazes de entender para que servem e como utilizá-las dentro das práticas. Na nossa primeira prática, que a gente vai introduzir na semana que vem, nós vamos utilizar todas essas 5 funções, certo? Na nossa prática de amplificadores operacionais. Então é importante que vocês entendam o que é que cada uma dessas funções faz e para que a gente vai usar e que informações a gente vai obter. Então, por exemplo, se eu tenho um amplificador operacional e quero entender qual é a resposta em frequência, eu utilizo a análise AC. Se eu tenho um amplificador operacional e quero calcular a impedância de entrada, eu utilizo a transferência DC. Se eu quero encontrar os limites de saturação, eu utilizo a varredura DC Sweep. O ponto de operação não vai servir muito para o amplificador operacional, até dá para usar. E a análise transiente, obviamente, vai ser a minha resposta variando no tempo, tá? E aí a gente vai usar todas elas ao longo de todo o curso. Então, se você não entendeu alguma delas, dá uma procurada no material, dá uma lida, entenda bem as diferenças entre uma e outra, porque nós vamos utilizar todas elas nesse curso, ok? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem colocar no fórum da disciplina, tá? E a gente vai discutindo isso juntos. Ok, pessoal? Então eu agradeço aí pela participação de vocês e até a próxima.